Tudo bem, meus amores? Hoje eu vou te ensinar a fazer essa rosquinha assada, uma massa muito gostosa. Não vai muita coisa, é uma massa econômica que você faz aí bem rápido também. Fica bem macia e bem gostosa. Então, eu espero muito que vocês gostem. Simbora lá! Então, aqui, meus amores, eu coloco dentro da bacia 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Tá bom? E a medida da xícara é de 200 ml, tá? Essa é a medida dessa xícara aqui, tá bom? Então, agora, eu vou colocar o ovo. Agora, eu vou colocar o óleo. São meia xícara, tá? De óleo. Se você quiser colocar um pouquinho menos, pode pôr também, tá? Só não mais do que isso, tá certo? E aqui, eu vou colocar o fermento para pão, aquele fermento biológico seco, tá? Granuladinho. Então, aqui eu tenho uma colher de sopa rasa, não é uma colher muito cheia não, tá? É uma colher rasa. E vou pôr agora o açúcar. Então, eu coloco uma colher e meia, mais ou menos, de açúcar. Não vou colocar 2, não, tá? Se você gosta dele bem doce, você pode pôr mais açúcar. O açúcar, gente, o sal é a gosto, tá? E aqui eu coloco o sal. É uma pitada de sal, tá? Não vou pôr muito, não, tá bom? Como eu disse pra vocês, é a gosto. Vocês coloquem aí a quantidade que vocês desejarem. Aqui, meus amores, eu peguei o fouet pra mexer, mas não mexa com esse fouet, gente. Eu acabei esquecendo. Pegue a colher, tá? Não dá certo não, porque a massa é pesada, tá bom? Já já vocês vão ver que eu vou trocar e vou pegar uma colher, tá bom? Mas aqui é só ir mexendo. Agora aqui, gente, eu vou colocar o leite. Pode ser água também, tá? Não vou falar exatamente a quantidade, que eu quero mostrar pra vocês o ponto dessa massa, tá bom? Porque às vezes você vai usar um outro tipo de farinha, né? E aí o ponto pode mudar, né? Então, eu vou fazer, vou mostrar o ponto e aí vocês ficam de olho, tá? E também, meus amores, vão colocando o leite aos pouquinhos. Não coloque tudo de uma vez, tá? Vai colocando aos pouquinhos, mexendo. Então, aqui, meus amores, eu troquei o fouet pela colher, que é mais fácil de mexer, tá? Então, trabalhe com uma colher, gente. Eu esqueci, tá bom? E aí, gente, agora é sovar. Sovar com vontade mesmo, tá bom? Mexendo, sovando sempre. Então, aqui, meus amores, eu vou finalizar a massa e já volto a mostrar pra vocês o ponto que ela ficou, tá? Então, aqui, meus amores, ó, vocês percebam que a massa, ela fica bem mole, né, ó, tá? Ela tá bem molinha. Então, agora, eu não vou colocar mais o leite, tá? E vou sovar, gente. Agora, eu vou sovar essa massa bem sovadinha, tá? Por aproximadamente aí uns 10 minutinhos, 8 a 10 minutinhos, tá? Aí, sovando devagarzinho, tá bom? Se você tiver a batedeira, você pode fazer na batedeira também, tá? Então, aqui é só ir sovando, tá? Vou finalizar aqui e já volto. Meus amores, voltei pra mostrar pra vocês que eu transferi essa massa pra bancada, tá? Estou finalizando ela aqui na mesa, porque ela vai ficar mais difícil de estar sovando ela na bacia, tá? E aí, gente, como ela é uma massa molinha, ela vai grudar na mesa. É bem provável que ela venha grudar na mesa. Mas aí, essa massa, ela não pode ficar dura, tá? Se você quiser passar só um pouquinho de trigo, né? Espalhar assim, ó, só um pouquinho de trigo, você pode, mas muito pouco mesmo, tá bom? E se você quiser também, depois que você passou a farinha de trigo ali na mesa, você sovou e ainda tá grudando, você vai pegar, gente, aquele... no caso aqui, eu estou usando a xícara, né, ó, que eu coloquei o óleo, né, pra estar utilizando nessa massa. E aí, gente, sempre fica um pouquinho de óleo, né? Então, aqui você pega, né, passa um pouquinho desse óleo que sobrou aqui, ó, passa a mão ali, né? Pega com a mão mesmo, passa aqui na bancada e aí, aos pouquinhos, você vai ajeitando a massa, tá? Pra você não ficar colocando muito farinha de trigo. Pode pegar um pouquinho desse óleo que sobrou ali, passa assim na bancada e aí vai sovando. Vou mostrar pra vocês, ó. É assim que eu faço, ó. Pega um pouquinho, né? Dá uma mexidinha na mão, passo aqui, ó.
E aí, continuo sovando, até ficar no ponto que eu preciso, tá? Pronto, meus amores, a massa já ficou no ponto que eu preciso. E olha só, gente, igual eu falei pra vocês, ela é uma massa mole, ó, tá? Não é uma massa dura, tá bom? Então, agora eu vou colocar ela na bacia novamente, ó. Olha aqui, gente, ó, pra vocês verem como que é mole. Ai, ai, então, peraí. Então, agora, eu vou colocar ela na bacia, né, ó. Novamente, aqui. E vou agora tampar com plástico filme. Se você não tiver o plástico filme, você pode fazer esse processo com a sacolinha. Ou então, gente, você pode pegar um pano de prato, umedece ele, né, um pouco o pano de prato e põe por cima pra massa não ressecar, tá certo? E é somente isso, gente. Agora eu vou deixar crescer, quase que dobrar de volume, tá bom? Deixa no lugar aí bem quietinho, mais quentinho, tá? Eu coloco no forno, sempre funciona. Tá bom, meus amores? Então, vou lá colocar, deixar crescer, tá? E aí, volto a mostrar pra vocês. Aqui, meus amores, já cresceu, tá bom? Olha só como que ficou, tá? Agora aqui, meus amores, nós vamos fazer o seguinte. Vou espalhar um pouquinho de farinha de trigo aqui, só um pouquinho, né? E vou abrir essa massa, tá? Vou dividir ela primeiro, né? Olha só, gente, que massa linda que fica. Linda, né? Então, aqui a gente divide, tá? Você corta um pedacinho aí. E aí, vamos abrir, tá? Vamos reservar ali, ó. E aí, a gente abre, gente. Não vamos deixar muito fino. Porque essa rosquinha aqui, eu vou fazer ela diferente, tá? Do que eu fiz. É uma outra que tá aqui no canal, tá? Vou deixar o link pra vocês dessa outra rosquinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa outra rosquinha que eu fiz, ela é frita, tá bom? Essa aqui é assada, é diferente. Então, aqui eu vou abrir a massa um pouco, como eu disse, não muito, tá? Olha só. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui, pronto. Aí, eu estou abrindo, gente, com rolinho, tá? Mas, se você não tiver esse rolo aqui, você pode abrir com garrafa, tá? Da forma que você desejar aí, tá certo? Ó, então é isso aí. Eu acho que eu já abri demais, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui agora, assim, que daí vai ficar um pouquinho mais grossinha, ó. Ficou um pouco grossa. Olha aqui, eu vou deixar nessa espessura aqui, ó, tá? Aqui, meus amores, eu tenho um cortador, não, gente, não é um cortador, é uma forminha de pão de mel. Que eu faço até pão de queijo. Então, eu vou usar essa forminha aqui, tá? E aí, aqui, eu tenho um cortador, ó, tá bom? Você pode usar bico de confeitar para estar fazendo furinho, pode usar outros cortadores, fazer do tamanho que você desejar, tá? Eu vou fazer desse tamanho aqui. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, gente, é só fazer assim, ó. Você vai marcando, né, cortando, ó. Tá? Assim. Eu vou fazer, meus amores, o seguinte, eu vou fazer usando esse cortador aqui e vou fazer também com um bico de confeitar, tá? Pra vocês verem aí a diferença. Aqui eu tenho o bico de confeitar. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer pra ver como que fica, tá? Porque eu confesso que nesse tamanho é a primeira vez que eu faço essa rosquinha, tá bom? Então, aqui, ó, eu centralizo, né? E aí, gente, é isso aí. Reservo isso aqui junto com a outra massinha, que depois eu vou usar, ó. Vou fazer esses dois aqui. Aqui, pronto. Agora, eu vou fazer um com esse daqui. Vamos ver lá. Vai ficar um pouco mais fininho, tá, ó. Olha só, vamos só fazer um teste aí, gente. Vamos fazer um teste, né? Eu acho que ficou bem fino, né? Fino até demais, hein, gente? O que vocês acham? Vou deixar essas duas aqui mesmo, tá? Mas eu acho que eu vou fazer com bico de confeitar. Mas, ó, fica assim, tá? Então, aqui agora eu tenho uma forma que eu coloquei farinha de trigo, tá? E vou colocar a rosquinha aqui dentro. Então, eu tiro a rosquinha daqui, ó, e coloco na forma. Então, aqui, gente, eu vou terminar de fazer aí também, meus amores, volto a mostrar pra vocês, tá bom? Importante. Aqui, meus amores, eu terminei, ó, de fazer, tá? As rosquinhas. Agora, eu vou tampar, vou deixar crescer um pouquinho. E aí, vou levar no fogo pra assar,
tá bom? E aí, meus amores, uma dica, tá? Sobrou, gente, essa quantidade de massa aqui ainda pra mim fazer, ó, tá? Não coube tudo aqui na forma. Então, eu não vou também pegar, abrir, né, e fazer as rosquinhas e colocar na forma. Porque enquanto essa aqui assar, essa outra aqui, se eu fizer, vai crescer muito, daí não pode. Então, eu vou colocar ela na bacia de novo, tá? Vou tampar ela bem tampadinha, vou pôr na geladeira por enquanto, tá? Agora, eu vou deixar dar uma crescidinha e volto mostrar pra vocês. Pronto, meus amores, já deu uma leve crescida. Agora, eu vou levar pra assar com a temperatura, tá? Do forno a 180 graus, tá bom? O tempo, gente, vocês fiquem de olho aí, quando vocês verem que tá mais marronzinho na parte de cima, né? Não muito, tá? Aí vocês retiram. Não deixa muito tempo, gente, senão vai ressecar a rosquinha de vocês, tá? Quanto mais tempo ficar, mais dura vai ficar, tá certo? E aí, gente, aqui teve umas rosquinhas que ficou bem feinha, né? Porque eu inventei de abrir com as mãos, gente. Então, assim, façam igual eu ensinei lá no início, né? Passa o rolinho, aí coloca o cortador e não ficam mexendo, gente. Tem umas aqui que tá mais certinha porque foi as primeiras que eu fiz, tá bom? Então, desconsidere aí a estética, tá certo? Então, vou lá, gente, levar pra assar e volto a mostrar pra vocês. Já ficaram prontas, ficou aqui no forno, gente, 20 minutinhos, tá bom? Mas igual eu falei, vocês fiquem de olho, tá? Essa parte aqui, gente, o meu forno sempre assa mais do que a outra parte. Então, eu deixei uma mais branquinha ali, só pra ver mesmo, né, como que ela fica. Então, essa ficou mais branquinha, ela ficou mais fofinha. Essa outra também ficou, ó, mas ela ficou um pouquinho mais cascudinha, tá? Pra vocês terem uma ideia, mas fica bom do mesmo jeito, tá certo? E aqui, gente, eu vou passar o açúcar gelado, tá? Se vocês quiserem, vocês podem derreter a margarina e passar por cima das rosquinhas. E depois passar o açúcar gelado, ó, que é isso daqui que eu utilizo, tá bom? Porque daí o açúcar gelado vai pegar mais. Mas aí eu não quis deixar ele assim, muito doce, sabe? Quis deixar ele mais simples assim mesmo, tá? Então eu só joguei um pouquinho de açúcar por cima ali e aí já deixei pronto. Mas se você pegar a margarina, né, e pincelar por cima e passar o açúcar, vai fixar mais o açúcar gelado, tá bom? E aí você pode fazer a decoração que você desejar, tá? Você pode rechear, pode fazer uma coberturinha ali por cima, outros tipos de cobertura, enfim, usa aí a sua criatividade, tá bom? A ideia aqui do vídeo é te ensinar a fazer a massa. Tá certo, meus amores? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês consigam fazer, principalmente que dê certo. Se você gostou dessa receita e não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, meus amores. Deixe seu comentário ali pra mim, vai estar me ajudando bastante, gente. Assim o canal cresce mais e vocês me incentivam cada vez mais, né, a estar trazendo vídeos aqui pra vocês. As minhas receitas, né, são receitas assim que eu sempre procuro trazer receitas mais simples, né? Mas gostosas, né? Então, eu espero que esteja dando certo aí pra vocês, tá certo? Um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!